A gente no último programa aqui já tinha falado bastante, né? Muito sobre isso. Porque eu vi alguém botando aquele lance do ciclo, né? Que o cara vem, aí tem os elogios aos treinos, aí depois de um tempo o cara, né, vai o grupo não, aí ele joga pra caralho, aí depois o grupo para de entender a ideia dele, começa a vazar, não sei o quê. Cara, mas o Tite, pra mim, ele foi fora de todos daí. Dos que deram certo, dos que deram errado. Porque primeiro ninguém teve o tempo que ele teve, né? Ele é o treinador com mais jogos da gestão Landim, né? Com folga. Tem mais jogos que Jorge Por Jesus. 9 dias não bate um ano, né? Exatamente. Por 9 dias não bateu um ano no comando do Flamengo. O último a completar um ano foi Zé Ricardo em 2017, para você ter uma ideia. E o último a iniciar e completar uma temporada foi o Luxemburgo em 2011. Nota-se que o padrão do Flamengo é a descontinuidade, boi. Não é continuar porra nenhuma. Então, o Tite teve tempo, teve dinheiro pra cacete. Ele pôde chegar em outubro do ano passado, né, com a simples missão de terminar no G4. Chegou no momento que ele era real candidato ao título e ele ficou dizendo que a missão dele era o G4, que era pra ele não entrar naquela missão ali, porra, agora eu vou ter que brigar. Aí perdeu pro Atlético Paranaense pro Atlético Mineiro no Maracanã e falou, tá vendo, não era nossa. Então assim, né, já foi isso, mas teve a oportunidade de conhecer o elenco, planejar o ano seguinte. Eu não sei se a gente bateu na tecla nesse último programa, mas já falou aqui em algum outro momento. Os 3 principais reforços no início da temporada, né, Vinha, De La Cruz e Léo Ortiz, 2 deles são convocados de forma reiterada para a sua respectiva seleção, que é a do Uruguai. E tinha a Copa América. Então o Flamengo gastou tubos de dinheiro em 2 jogadores que ficariam um mês fora, poucos meses depois. Então, assim, tudo que foi acontecendo, né, um planejamento muito mal feito, teve muito dinheiro para se gastar, tanto na janela de início de ano quanto nessa janela de meio de ano. Isso ficou evidente na janela de meio de ano que veio com Alcaraz, com Alexandro, com Plata, enfim. A questão das lesões, né, que é difícil até de a gente se aprofundar, primeiro por falta de conhecimento técnico, segundo por não estar lá dentro. Mas a incidência de lesões foi tão grande e de lesões graves que chega um momento que você olha e fala assim, pô, não é possível que isso seja só azar. Só a gente tem azar. No futebol brasileiro inteiro, só a gente tem azar. Várias questões, né, acontecendo, jogadores que, a questão da minutagem, a dosagem dos jogadores, né, como você muito bem falou, e isso sim, no último programa a gente abordou bastante, questão de hierarquia, os jogadores jovens que só entravam na rabuda, a primeira merda eram descartados, voltavam 5, 10 jogos depois, ou o jogador que, como no período de Copa América, por exemplo, que o time com uma porrada de desfalque, seja por lesão ou por convocação, e ele cansava de morrer com 2, com 3 substituições na mão, não mexia, não botava uns moleques para jogar. Matheus Gonçalves era um exemplo, claro. Em vários momentos estava no banco e não entrou, até que num dia virou titular. Num belo dia ele entrou, pronto, vai, resolve. Então, assim, vários dos problemas que aconteceram, né, passaram pela comissão técnica dele, que foi muito insensada, não só nos tempos de Corinthians, mas principalmente no tempo de seleção brasileira. O João Gabriel colocou aqui, o Tite não teve fritura porque a demissão veio pensando nas eleições. É importante esse último ponto aqui, mas a primeira parte, o Tite não teve fritura, é um ponto crucial, né? O Tite é um cara babado e extremamente protegido pela imprensa. Até que nos finalmente ele já tava sofrendo, já tava tomando umas porradas. Mas até nisso ele era um cara que deveria entregar mais, porque ele é um cara que não é cobrado pela imprensa. Mas até a porrada dele, Bui, honestamente, né, as porradas que ficaram aí mais conhecidas vieram de mídia alternativa, vamos dizer assim, né? Que já é o cenário... Mídia alternativa para tirar o foco de quem tem que tomar porrada de verdade. Exato. Teve uma cena ridícula lá da coletiva de imprensa em Montevidéu, não foi? Foi em Montevidéu. Que ali já é o cenário que você vê o que vai acontecer, né? Você que não nasceu ontem nem acabou de virar Flamengo, você sabe tudo que vai rolar nos próximos dias. Ali tinha ficado evidente. Na verdade, quando aconteceu aquilo em Montevidéu, eu achei que ele não fosse chegar ao jogo de domingo contra o Atlético Paranaense. Mas de repente, né? E tinha essa questão também, né? Que muito foi falado, que o Flamengo não tinha um auxiliar fixo na comissão técnica, capaz de substituir ele ali imediatamente. E o Felipe Luiz, em tese, não tinha licença para ocupar, né, a função. E depois isso foi, né, mais bem explicado, que tem uma questão da CBF lá que se resolve, como tudo na CBF se resolve, né, no bom e velho jeito. O único problema do Felipe Luiz seriam nas competições internacionais, que essa licença não seria validada, mas um gênio amigo nosso que trabalha fora do Brasil tinha dado um papo mais cedo, falou assim, cara, muitos clubes burlam isso com facilidade, porque botam alguém na comissão técnica que tem a licença, e quando o Flamengo fosse jogar, por exemplo, a competição de Conmebol, o cara ia lá e assina a súmula, Felipe Luiz vai pro banco, mas quem assina a súmula é o auxiliar, né, vamos dizer assim.
Aí, horas depois, o Flamengo anuncia a comissão técnica do Felipe Luiz e tinha um cara lá que ele falou: esse cara tem a licença, esse maluco aí tem. Que era, eu acho que é até estrangeiro, se eu não estiver enganado. Esse cara é espanhol. E tem a licença e está na comissão técnica. Ou seja, em tese, para o ano que vem, se isso, né, se o Felipe continuar, isso estaria resolvido. Mas na época, né, quando isso começou a ser discutido, ninguém sabia dessa possibilidade. E assim, eu considero o Tite muito fora da... Posso fazer um desabafo? Por favor. Um outro desabafo, né? Porque eu já estava desabafando. Mas, cara, o Tite, de alguma maneira, me desiludiu com a possibilidade de ver um Flamengo com um trabalho de médio e longo prazo. Eu, de alguma maneira... Eu tô sentindo essa atmosfera, essa sua aura, É. desde semana passada. Eu acho que eu me resignei que o Flamengo é isso. Ele tem uma aura de destruição mesmo. E talvez essa seja a nossa natureza. Talvez a gente seja mais feliz assim. É um triturador de pessoas. Mano. Exatamente. Mas às vezes é o suficiente. Às vezes você vive o suficiente pra ser feliz, pra lembrar do outro, entendeu? A gente não nasceu pra essa porra. Eu acho... Cara, quando o Tite veio, né, a gente falou isso muito aqui na época. Falou, pô, só tinha ele, tinha que ser ele, não tinha jeito, porque ele vai trazer estabilidade. De alguma maneira até trouxe, né? Não à toa, quase ficou um ano. Mas, caralho, eu fiquei assim, pô, impossível que o Tite não vai dar certo. Certo, assim, no sentido de, não vai ser um bagulho brilhante, fantástico, incrível, maravilhoso, mas, porra, a gente vai ser competitivo. Quando eu vi o Tite sendo um merda, broncando um monte de ideia bunda, né, botando a convicção dele na frente dos interesses do Flamengo, panelando jogador novo, né, enfim, as paradas com o Gabigol, né, a gente falou aqui no último programa, várias citações no último programa, ou seja, ouçam o último programa, porque foi bom mesmo. O Gabigol com menos minutagem do que o Carlinhos, com todo respeito ao tudo que o Gabigol passou de lance de doping, que ficou fora, que não voltou bem. Mas, caralho, não existe uma circunstância no universo que se o Gabigol estiver andando, tiver em condição de beber água sozinho, ele tem que jogar muito mais do que o Carlinhos. Não faz sentido. Mas ali era nitidamente mais uma prova da convicção do treinador, à frente dos interesses do Flamengo. E quando você vai vendo essa porra... Também conhecida como teimosia, né? Que é a linha tênue, né? Da convicção e da burrice. E, no caso, ele escancarou a linha, né? Tropeçou na linha e foi embora. E, cara, quando eu fui vendo aquela... Porque a gente falou isso lá atrás. Eu lembro que foi o confronto do Amazonas. Naquele confronto da Copa do Brasil, jogo de ida, tinha rolado uma crítica pesada, ele tinha sido vaiado no Maracanã e tal. No dia eu escrevi que eu só tinha visto um técnico virar um clima assim e continuar, que tinha sido o Ceni. Com um diferencial, o Ceni jogou sem torcida. Aí eu falei, ele vai ser o primeiro com torcida. E de alguma maneira ele reverteu aquilo. Ficou mais, sei lá quantos meses, mais 3, mais 4 meses desse jogo do Amazonas. Só que chegou num momento, e teve bons momentos, né? Teve a pausa da Copa América, em que foi o melhor momento dele, o melhor recorte dele. Talvez porque se exigia pouco do Flamengo também, de alguma maneira, era só ganhar, a gente tá todo desfalcado, então ganhou de qualquer jeito, é o suficiente. E o time, porra, roeu osso pra cacete. Mas você vai pegar em, sei lá, de 50 jogos dessa temporada, não sei quantos jogos essa temporada teve, você vai pensar uns 5, 6 bons, assim, porra, a gente jogou bola. E o resto, quando deu 2 minutos de jogo, a gente já queria que o jogo acabasse, que o Flamengo fizesse um gol logo e acabasse. E a maioria desses jogos são os jogos da data FIFA, né? Que ele joga cheio de desfalque e ele é obrigado a jogar da maneira que todo mundo sabe como o Flamengo tem que jogar. E é quando a gente dá uma porrada no Atlético lá. Sim, eu acho isso aí. O jogo do Atlético Mineiro, em Minas, o 6-1 contra o Vasco. Tem um 2-0 contra o Fluminense no estadual, né, no jogo de ida da semifinal, que o Flamengo poderia ter metido 6-7 no Fluminense, né, com folga. O primeiro jogo contra o Palmeiras aqui na Copa do Brasil. O primeiro jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Mas você vai pensando, né? O Flamengo não fez nenhum bom jogo contra o Botafogo esse ano, né? Tanto no Engenhão quanto no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, nem no estadual. E assim, você vê muita dificuldade do Flamengo, né, ao longo desse processo com ele. E era nítido que o desgaste tinha acontecido, que a torcida não toleraria mais ele por muito tempo. Ele dá uma coletiva em Montevidéu. Eu tive um pouco de amor próprio, que é raro, que eu tenho pouco. Mas nesse dia eu tive, não vi. Aí no dia seguinte fizeram cortes, assim, era algum programa de Sport TV, porra assim, fez o corte para exatamente analisar o que ele tinha falado. E meteram um corte, cara, que parece que contaram pra ele ali na coletiva que o jogo tinha sido 0-0 e que o Flamengo tava eliminado. Que ele não tava no campo, vendo o jogo de perto, e ele não era treinador. Tava completamente descolado da realidade, falando um monte de merda. Eu acho que ali, até quem de alguma maneira achava assim, não, já estamos fudidos mesmo, fudido e meio, vamos até dezembro. Acho que ali o pessoal falou, cara, se a gente entrar desse jeito na Copa do Brasil, entrar derrotado igual a gente entrou em 2023 contra o São Paulo, porra, não faz sentido, né? Então, pelo menos um fato novo. Não vai fazer um contrato de 2 anos com alguém, porque essa gestão tá saindo. Se Deus quiser, vai sair todo mundo. Mas é isso, quem tapa esse buraco. E ali chegou no limite. Não tinha... eu acho que
né? A reação das pessoas com a demissão dele 7 horas da manhã de segunda-feira. O Maracanã só não ficou completamente entupido porque os caras botaram aquela precificação de R$400 o ingresso, né? Porque se não fosse isso, o Maracanã vagabundo ia invadir catraca, o caralho. A torcida cantou o nome do... A gente vai falar melhor de Copa do Brasil mais à frente, mas a torcida cantou o nome do Felipe Luiz trocentas vezes ao longo do jogo, né? E aí deu naquilo, né? No campo. Mas não era só... E aí, pra te passar a palavra, já tô falando pra caralho. Não era só o fato novo. Mas eu acho que, de alguma maneira, as pessoas olharam para aquilo e voltaram... Depois de muito tempo, depois de Tite, de Sampaoli, de Vitor Pereira, depois de muito tempo, as pessoas olharam e se identificaram com o que estava ali. Né? Não só... Claro que ali, porra, Felipe Luiz tinha 2 dias de comando. Ali foi só na ideia. Como diz o Gerson, né? O Gerson falou isso no pós-jogo. Tem muito treino que se dá em vídeo e não se dá no campo, né? Então o cara faz ajuste de posicionamento e tal, não sei o que, e vai. Mas olhar para o Felipe Luiz e ver o Flamengo daquele jeito ali, de alguma maneira até um pouco exposto, né, pela forma de jogar, mas a gente precisava disso, de alguma maneira, né, nessa reta final. Exposto porque futebol é cobertor curto também, né? Já dizia quem? Nosso padrinho, Théo Benjamin, que está agora trabalhando, assim como Pink Cérebro, para conquistar o mundo. Eu espero que ele tenha sido muito importante na demissão do Tite, pra eu poder pagar um negócio pra ele. Cara, se ele não envenenou a marmita do Tite, ele tem culpa. Se não roubou um frango, não fez Exatamente. porra nenhuma Pô, vou pegar essa Coca-Cola desse filho da puta que ele vai passar fome, desgraçado. Vou botar sal na Coca-Cola dele, foda-se. Cara, a grande decepção pra mim, no meu caso, né? A minha grande decepção com o Tite, primeiramente foi tomar gols. O que a gente esperava do Tite, e eu acho que não era uma expectativa só minha, era uma expectativa de todo torcedor rubro-negro. Faz merda não, hein? Só tem isso. Era não tomar gols. Pô, o Flamengo talvez não jogue o melhor futebol do Brasil, mas o Tite vai montar uma zaga à la Corinthians que a gente vai ficar intransponível. Assim foi no Carioca, né? Aliás, fizeram até musiquinha. Flamengo não toma gol, dali Adenor. E de lá pra cá, essa música amaldiçoada trouxe pra gente todos os problemas do mundo, né? E, cara, eu acho que o grande problema do Flamengo do Tite é o Tite não escutar o que o campo falava. Uma frase dele que ele repete incessantemente, talvez seja surdo, né? E, cara, a coisa que mais me dava ódio é porque o Flamengo, em algum momento, o Flamengo dele, com ele, desempenhou o futebol que tinha que jogar, que todo mundo sabia como o Flamengo tinha que jogar. E ele, por teimosia, por gauchismo, por hierarquia, por rancor, ele não queria ganhar, não queria dar o braço e torcer pra vencer. Se tivesse que se fuder até o último segundo, até a última gota com que ele acredita, assim seria. E assim foi. Porra, como que um cara desse não é um sabotador? Como um cara desse não é um agente duplo? É foda, ele tinha que ser demitido há muito tempo. Há muito tempo. E só foi demitido, justiça seja feita, por conta das nossas queridas eleições, né? A primeira a gente já venceu, a segunda em dezembro está caminhando. Se não fossem as eleições desse ano, ele ia ficar até dezembro. Ele ia perder a Copa do Brasil e, quem sabe, deixaria o Flamengo fora da Libertadores de 2025, porque era o andar da carruagem, né? Então, voltando à minha fala inicial, espero que o jogo contra o Peñarol, essa eliminação, tenha sido o remédio amargo que a gente tinha que ter tomado para sorrir, pelo menos em algum momento nessa temporada. E a gente, antes da gente ir para a Copa do Brasil, né, mas seguindo no Campeonato Brasileiro, este final de semana, e aí, Boi, vou te passar a palavra novamente, porque... Calma aí. Cara, mandaram aqui um corte de um diálogo no chat desta live, que é brincadeira, ó. O Carlos Eduardo Brito escreveu: boa noite. Estou doente há uma semana. Fui sacrificado para salvar a temporada do Flamengo. Arthur Rosa respondeu: tomara que sua mãe chore bastante, irmão. Vamos, Flamengo. É isso. Prioridades também, né? Nós também não... É isso aí. Você também já fez o que precisava fazer, já viveu bastante, já foi feliz. Vamos também, né, nos doar por uma causa maior, que é fundamental. Mas...